Olá, meus amores, estamos aqui para mais um Hair Brasília Visita e hoje estou aqui na barbearia Inova do meu grande amigo Júnior e hoje ele vai contar para a gente um pouquinho da história dele, de como surgiu esse empreendedor, né, na vida de alguém que não veio do empreendedorismo. Então ele vai contar um pouquinho para a gente. Querido, muito obrigada por receber a gente aqui. É um lugar incrível, a gente vai dar uma voltinha para vocês conhecerem. E agora eu quero que ele conte para vocês, gente, um pouquinho da história da barbearia. Como é que surgiu tudo isso, Júnior? Érica, você falando aí me relembrou lá o ano de 2015. A gente começou em setembro de 2015, né? E muita gente não sabe, mas antes de eu ser o gestor da Inova, eu fui cliente Inova. Então, o bom de tudo isso é que eu já trouxe comigo muita história da experiência, do que era que eu gostaria de me sentir quando fosse atendido. E era um desejo que, como eu rodava o Brasil inteiro, né? Fazendo consultoria, mentoria na área de gestão, na área de saúde. Eu simplesmente um dia saí de casa para vir fazer a barba aqui do lado, em outra barbearia na época, e simplesmente me deparei com uma zoada muito legal e muito me chamou muito a atenção. E aí acabei vindo e conheci a Inova. Sabe, você assistiu aquele filme que tem o lobo e Crepúsculo, né? Você Crepúsculo, lembra de sim, os Crepúsculo? vampiros e tal. Tem Aham. uma, uma passagem muito interessante de quando nasce a criança, ela tem um imprint com um lobo que era o inimigo do vampiro, né? Uhum. E essa história eu me lembro muito do imprint que eu tive da imagem quando eu cheguei na porta. Isso tudo se deve a um visionário chamado Washington Miranda, né? Washington. Que é o cara assim que foi o meu primeiro mentor e que a gente acabou se conhecendo, se gostando, transformou isso numa amizade e a amizade virou uma sociedade, né? E eu larguei a área de gestão e tecnologia e toda a área de saúde, né? Políticas empresariais e políticas públicas e acabei vindo para a área da beleza, já que eu era dentista de formação, Pois é, gente, né? imagina, Isso, dentista de formação. fiz medicina, Sim. estudei medicina durante vários anos e de uma hora para outra comecei a gostar muito de tecnologia, me impactou muito e virei sócio de um grande projeto nacional na área de gestão e tecnologia. Só que aí, para descansar, vim para a Inova, me apaixonei por esse propósito e disse para o Washington no primeiro dia, quando a gente se tornou sócio, que era o seguinte: a gente vinha com um grande propósito, que era não encontrar a melhor estrutura, que a Inova já era uma estrutura muito Sim. diferenciada, né? Muito para frente, o projeto arquitetônico ficou muito legal. E eu disse a ele que a gente tinha que construir um centro de saúde, beleza e bem-estar. Para isso era formar um novo profissional que não existia. Quem é que veio na área da barbearia? É simplesmente o profissional que talvez não tenha apoio, não tenha recurso financeiro para estudar numa escola privada, ou realmente enfrentar uma universidade e que acaba se transformando num barbeiro, aprendendo com o pai, com o tio, com o avô, com um amigo, ou alguma oportunidade quando ele não teve oportunidade. E daí a gente colocou um componente muito forte que nossa missão e nosso talento seriam cuidar das pessoas. E essa é, olha, gente, e essa é a verdadeira. Oh, querido, muito obrigada. Esse é o chá, uma cortesia de um chá alemão que a Sa... gente serve para os nossos clientes. Pode Né? entregar para ele. Quero que você prove e você diga se tá bom. Né? Hum, Bom, muito muito bom. bom. Nossa, delicioso. Super diferente. Achei. Leve, É né? aquela coisa do encantamento, né? Antes de você ser Hum, atendido. maravilhoso. A gente estava conversando, né, com outros parceiros que a história do profissional da área da beleza ela se converge, né, tanto na barbearia quanto na área de salões, né? Não foram pessoas que quiseram estudar para isso, que quiseram se formar para isso, né? São pessoas que vieram para esse caminho como uma forma, inclusive, de sobrevivência. Sim. Hoje eu acho que a gente já está querendo começar a mudar essa realidade, mas não é ainda o grande percentual das pessoas elas vêm da necessidade. Sim. Né? Por isso mesmo a necessidade de se estudar mais, se profissionalizar, de entender mais do mercado onde elas estão, né? Para que cada vez elas possam se profissionalizar mais. Porque Sim. esse é o futuro da área da beleza, não tem o que se fazer. Agora me conta aqui, Júnior, o que vocês
tem aqui na Inova de diferencial? Quantas cadeiras são? Quantos funcionários vocês têm? O que vocês oferecem? Porque eu sei que aqui, gente, o Júnior é muito disruptivo. Né? Eu sei que tem um privilégio, tem uma sala de experiência, tem um co-work. Então não é apenas um lugar para você vir e fazer a sua barba e o seu cabelo. Muito pelo contrário. É um lugar completamente diferente de tudo que eu já vi. Não sei se é porque meu pai corta o cabelo ali na mesma barbearia há 50 anos, aquela mesma forma, com o mesmo barbeiro, né? Então, assim, o que vocês apresentam aqui, que eu acho que foi disruptivo, quando a Inova nasceu, já foi disruptivo. Sim. Né? E ele continua sendo disruptivo com as coisas que você vem trazendo. Então, explica pra gente um pouquinho o que a Inova oferece, o que você tem de diferencial, quais são as experiências que tem aqui, pra gente poder entender um pouquinho do universo da Inova Barbearia. Bom, antes de tudo, é agradecer primeiro a Hair Brasília, né? Sabe por quê? Porque quando eu conheci lá atrás, e já fazem quase 10 anos, quando eu conheci a Hair Brasília, e ela e junto com o Valtenir passaram a ser 2 mentores, o que eu mais observava era que, por mais que o salão tivesse todo o glamour, não tinha contagiado a barbearia. E uma revolução da cosmetologia fez com que as barbearias entendessem que tinha um público diferenciado que ia trazer muito dinheiro, muito recurso, gerar muito emprego, muita renda, por meio, melhor dizendo, da barbearia. E aí a cosmetologia puxou a estrutura. Então 2015, era que a gente pode chamar que foi uma jornada da estrutura. Né? E daí veio o grande gap. Qual era a grande lacuna? O profissional. Sim. Então era encontrar profissional que tivesse a formação. E era uma formação muito tradicional, por mais que diga que não existe a melhor escola, nada, muita gente fez muito bem por toda a parte educacional aí, de que veio desde do Senac, que vem de todas as escolas dos estados, dos municípios, né, o Sebrae, enfim, tanta gente que ajudou de uma forma ou de outra, né, os profissionais que se tornaram educadores, mas tudo isso tem uma formação, quando é acidental, né, acontece algumas, tem a pessoa de precisar muito, vira barbeiro. Né? E agora não, quando a gente percebeu isso no mercado, eu fiz uma pesquisa de mercado. A gente visitou 54 barbearias no Brasil inteiro, onde a gente rodava, para entender como é que funcionava. E sempre era a mesma coisa, faltava o profissional. Né? E o profissional não era o técnico, porque quando é um cara técnico e corta 100 mil cabelos, como é o barbeiro do seu pai, né? O tradicional, ele vai e corta 100 mil cabelos, 200 mil cabelos, a depender de onde ele esteja, da demanda. Então o que é que acontece? Esse profissional é muito formado tecnicamente, mas formado no achômetro, no olhômetro. Você vai entender de cabelo, e como eu me tornei barbeiro, né? Sim, você tem muitas formações. Isso, me tornei barbeiro, fui para fora do Brasil, para dentro, fiz todas as escolas, e o que a gente descobriu é o seguinte, que todo mundo se preocupava com o componente técnico. E aí, como barbearia, você tem que pensar numa coisa que eu transformei até num acróstico, né? Até essas loucuras da cabeça. Eu escrevi assim, ó, GTAPP, que é G-E-T-T-A-P-P-E, e tem 2 ainda em cima. Vixe Maria! Então grava aí, olha como é um negócio muito interessante. GTAPP, que dentro tinha um método que eu percebi, a pessoa precisa de gestão de si mesmo, ser um técnico completo e ter um atendimento diferenciado que superasse a expectativa e, consequentemente, o que ia acontecer? Ele ia alcançar o sucesso e a independência financeira. Sim. Então era o propósito que a gente estabeleceu para isso. Se era GTA, virou GTAPP. O que é GTAPP? Toda empresa precisa de gestão, de estrutura diferenciada, precisa de técnica, de tecnologia, de atendimento, de produto, de processo, de equipamento, de educação e principalmente do 2, né, gente? que é a atitude. Porque também não adianta você ser um profundo conhecedor se você não conhecer do chão de fábrica, do operacional, do tático e do estratégico. Sim, né? dúvida, sim. Então por isso que a gente inventou esse nome chamado GTAPP. É muito louco, até no dia que eu escrevi, que para mim sempre é coisa de Deus. Eu recebo, eu junto com uma empresa aqui de Brasília, né, que vende as coisas, e ela virava para mim e falava assim, ó, como você chama isso? Eu falei, como é que eu vou chamar uma loucura dessa? Tudo isso. Algo que veio aqui da minha veio cabeça. Na minha cabeça. Aí eu pensei, se vem de gestão, estrutura, técnica, tecnologia, atendimento, produto, processo, equipamento e educação, mas precisa principalmente de atitude de quem quer fazer. Sim, né? Primeiro, então, né? A Inova vem muito dessa disrupção que você fala, em função de que para que montasse uma pessoa que era difícil para atender, preparando de hard e soft skills, eu precisava preparar esse profissional. Então, o primeiro grande segredo da Inova foi
o braço, E, Júnior, você estava falando aqui e eu estava aqui pensando, né? viajando nas loucuras. Viajando, gente, porque o Júnior ele é assim, tá? Disruptivo, a mesma hora que ele tá falando uma coisa, tá falando outra, e a cabeça dele não para um segundo sequer. É difícil acompanhar, mas a hora que você acompanha também, você ganha muito com isso. Tava pensando que a barbearia, quando lançaram esse novo padrão de barbearia, todo mundo achou que ia ser uma moda. Que ia passar, como já passaram outros estabelecimentos. A gente já teve esmalterias com muito mais força, né? Clínicas especializadas em alguns processos com mais força e que passaram, né? E a barbearia tinha muito dessa ideia de, não vamos investir nisso porque isso vai passar. Sim. E o que eu percebi, né, nessa caminhada de tantos anos é que hoje em dia o homem, principalmente o homem moderno, ele não abre mão mais do espaço dele. Sim. Ele não vai cortar o cabelo no salão mais, com a esposa. Ele não vai mais nessa barbearia. Tem alguns que são mais tradicionais, é claro, né, como meu pai, que eles vão continuar naquele barbeiro dele que tem 50 anos, que é o mesmo cara que corta do mesmo jeito, que entrega a mesma coisa, porque existe espaço para todos. Todos os tipos. Sim. Existem clientes para todos, barbeiros para todos, mas hoje em dia eu acredito que o homem ele não abre mão mais do espaço dele. O espaço para uma comunicação voltada para ele, com produtos voltados para ele, com bem-estar pensado no masculino. Você acha que isso é uma realidade, é uma verdade? Ou você acha que isso está mudando, que isso pode enfraquecer ou fortalecer? Qual que é a sua Minha percepção é muito clara. Pensa assim, Érico, ó. Por mais que a gente fale em disrupção, a gente sempre fala de que a exigência vai se tornar maior por todos nós. Sem dúvida. Por alguns adventos que acontecem que não vão... nunca mais vai dar para poder fazer o mesmo ciclo. Não, você vai ter até uma tendência, uma moda, um estilo, mas o principal é o bem-estar, a experiência. Sim. De qualquer coisa. Você que lida com vários negócios, que tem a terceira maior feira do Brasil, a maior do Centro-Oeste, que eu participe, olha, a gente vê distribuidor, aí a gente vê um monte de gente que trabalha com marketing, com todas as áreas. A gente analisando, você tem que pensar o seguinte, nunca vai voltar, só vai avançar. Só vai avançar. Só que vai avançar em função de alguns segredos que eu vou dar aqui para você. Pensa no primeiro que eu já acabei de falar, é a questão do educacional. Você tem que capacitar a gente para ela se sentir bem e trabalhar contigo. Que hoje o que mais se dá é de que... Isso falando como gestor de barbearia, gente. Como gestor, né? Então a gente tem que criar uma expectativa dessa pessoa crescer contigo. A segunda coisa, e muito, muito importante do que você falou de tudo isso, Érica, é você imaginar o seguinte, depois que a gente educa as pessoas e a gente faz elas se sentir como parte de uma comunidade. Isso é fantástico. Entendeu? Então quando você cria uma comunidade nas pessoas, todo mundo aqui tem que cortar o cabelo. Sim. Mas todo mundo aqui pode fazer a barba, mas pode fazer parte de um grande movimento de revolução da importância da imagem para o homem. Sim. Né? Do mesmo jeito que você se prepara, eu fico imaginando, às vezes, quando eu olho o lugar que eu guardo os meus produtos, da minha mulher, imagina o seu. Né? Do jeito que você é vaidosa, como você gosta de se maquiar, cuidar do cabelo, tudo isso, requer muito cosmético. Né? Isso requer conhecimento, que a gente está tratando de pele, de vida. Então, o que eu digo aqui não é uma tendência, só vai melhor, avançar muito, onde eu vou falar algumas novidades de onde a barbearia saiu da estrutura bem feita, para a gente começar a passar por uma fase técnica. O negócio era cortar cabelo igual de militar. A gente tem a influência americana, essa influência veio, vamos raspar o cabelo do lado e ficar disputando barbeiro com barbeiro para quem fazer o melhor deckfade, né? E depois disso a gente avançou para um clássico, com a entrada do visagismo. O visagismo tomou conta do Brasil dos últimos 3, 4 anos, né? E avançou bastante para um cabelo crescer mais. Só que quando o cabelo cresce, vocês todas que são mulheres que estão nos ouvindo, a única certeza que tem é que você precisa de nutrientes para cuidar disso. Seja do couro cabeludo, da fibra capilar, seja da maquiagem, da pele, do skincare, enfim, de tudo. E isso é viver experiência. Adianta ganhar dinheiro, trabalhar muito, mas não desfrutar do melhor que tem a vida. E a área da beleza permite isso. Então, na beleza feminina já é assim, na beleza masculina ela veio para ficar, não vai ser uma tendência, a gente vai evoluir muito. O que é que a nossa barbearia oferece? Inovação o tempo inteiro. Daí a gente tem um departamento que se chama barbearia, nós temos um departamento da Inova Kids,
nós temos um departamento, que é uma área específica da experiência, onde o cliente, se sentindo comunidade, pode vir fazer uma reunião, porque eu tenho um coworking aqui, que é uma simbologia que eu tenho de todo mundo estudar, ao invés de ficar na porta de barbearia antiga. Ficava na porta, sim. O cliente não precisa esperar, ele já chega com horário marcado, porque a gente tem um aplicativo. Então eu implantei um aplicativo lá atrás, para todas as pessoas, os clientes nossos, marcassem por agendamento. Ele chegasse aqui 5 minutos antes e tivesse a garantia do seu atendimento. Quando eu era criança, eu ia cortar cabelo, era que minha mãe escolhia o barbeiro pela quantidade de cabelo que tinha junto, que ele não tinha tempo. Né? Quando ela via que o cabelo batia no joelho do cara, ela falou assim, é nesse cara aí que eu vou. Eu nunca me esqueço, meu primeiro barbeiro chamava Cibu Paná. É um nome índio. Gente. Né? A gente chamava ele de Cibu. E era assim, como a cadeira dele, ele não tinha tempo nem de arrumar, porque tinha que cortar 20, 30 cabelos num dia, isso geralmente não dá resultado, não é experiência. Isso é aparar cabelo. Então a Inova oferece esse departamento, né, que eu já falei, daqui da barbearia, da experiência, tem essa área Privilege e tem um CTI, que é Centro de Terapia Inova, onde a gente tem a nossa podóloga Cristiane, onde a gente tem a nossa esteticista Gabriele, né, onde a gente tem toda uma estrutura formada para fazer cabelo, barba, bigode, corpo, ou seja, tudo. É um centro de cuidados masculino. É isso aí. Olha que é isso aí. maravilhoso. E mais importante, com a mobilidade, né, Érica? Você vem aqui, você precisa fazer a unha no lugar, fazer a podóloga em outro, você precisa ter o cabeleireiro ou o barbeiro em outro. E essa acho que é uma tendência hoje também, É uma tendência. São centros de cuidados pessoais. É isso aí. Você vai em um lugar e faz tudo. É isso aí. Além disso, eu tenho um líder técnico, o Emerson, que trabalha ali naquela sala da experiência, né? Que é um atendimento sozinho, onde a gente desenvolve o Visagismo Renova. Pois é, fala do visagismo. Acho que o visagismo, gente, tem umas coisas aí que eu vejo na internet que eu falo, gente, não é possível, mas é possível, é técnica, é estudo, é conhecimento, coisa que o profissional da beleza não pode parar de fazer, gente, que é se profissionalizar, estudar e buscar conhecimento o tempo todo, porque a área da beleza é uma área extremamente dinâmica. O que era novidade mês passado, às vezes esse mês nem vai ser mais. É isso aí. Né? Então fala um pouquinho do visagismo, qual é o trabalho que vocês fazem aqui, como é que funciona? O visagismo nada mais é do que a ciência que estuda o rosto. Vem da França, pousou aqui no Brasil com um cara que é o Philippe Hallow, que falou muito de comportamento de pessoas, né? De temperamento. Daí a gente analisando isso, alguns profissionais assim famosos, né, dos quais eu já fui aluno, que é o Ronan Mendes, o Marconi e o Juarez. Sim. Esses 3 visagistas, eu fiz curso com eles. E o que a gente observava, assim, não como o profissional da área, eu observava como um empresário que precisava dessa necessidade. Então quando a gente começa a olhar, por exemplo, eu estou ficando velhinho, eu tenho que fazer agora, se eu quiser enfrentar, eu tenho que fazer, ó, aqui usar do Botox, né? Usar da toxina aqui, para a gente poder fazer tudo isso, usar o ácido hialurônico, colorir ou melhorar a pele, melhorar a sobrancelha. Você olha a minha sobrancelha, né, Érica? Mas isso é uma pigmentação de uma técnica que eu desenvolvi como uma micropigmentadora. Ou seja, eu olhava para a foto e via que faltava sobrancelha. Desse jeito eu sombreei e não ficou feminino e do jeito que eu queria. Não ficou parecendo que você nem parecia, não, né? Nem pareceu. Até porque é minha, né, que eu comprei. Então, como eu paguei, né? Pagou a sua, paguei com ensinamento para a minha mentorada e a gente fez esse serviço. Ou seja, o Visagismo Renova é uma equipe multidisciplinar que cuida do cabelo, mas antes cuida do couro cabeludo, da fibra, das estruturas faciais, estruturas complementares, do temperamento. Aí a gente tem agora o Alisson Guima, que é um grande profissional, um consultor de imagem. A gente tem o doutor da harmonização. A gente tem um cara que faz transplante. Tem o nosso protético, Lucas. Tem o nosso dermoterapeuta, que é o Matias. Tem os visagistas que estão se formando, os profissionais que estão buscando, que é o Eduardo Marquinhos. Enfim, a gente tem todos os serviços que pode para um cliente. Ou seja, ele vai entrar ali com uma isca para cortar o cabelo e fazer a barba, mas ele pode fazer tudo do cabelo, do corpo e também da mente. Porque você está trabalhando saúde, está trabalhando beleza e está trabalhando bem-estar. Que incrível, gente. É um centro completo, gente. É maravilhoso. Júnior, fala um pouquinho mais dos serviços que a barbearia oferece. Quais os espaços diferenciados que você tem para receber o seu cliente aqui? Hoje, Érica, eu vendo esse método GTA em função do sucesso que a gente teve, do que a gente oferece para uma estrutura diferenciada que tem serviços ampliados dentro de uma comunidade. O profissional está sendo capacitado para poder atender cabelo, barba, barboterapia, hidratação do fio da barba,
degermação do couro cabeludo, hidratação, nutrição, reconstrução, coloração, descoloração. Ou seja, tudo isso um barbeiro está preparado para fazer. Olha que maravilha, gente. Né? Ou seja, não é só cortar cabelo, hein? Não. Até porque ele tem que ter Não, melhor só cortar qualidade de cabelo vida. você ganha desse tantinho assim, né, É isso gente? aí. Então a gente precisa aumentar o ticket médio. Os clientes perguntam assim, tudo isso aqui é um salão de beleza ou uma barbearia com todos esses produtos? Ou seja, tudo que a Érica faz no cabelo é que todos os meus profissionais fazem. São especialistas em tratamentos capilares. Então a gente faz com que o cliente entenda que se ele tem uma patologia do couro cabeludo, a gente trata de forma básica e tem um centro de dermoterapia capilar. Se a gente tem uma criança, que é o Inova Kids, a gente tem um João para atender crianças atípicas, que atende fora do local. Ai, que Né? maravilha. Inclusive, Érica, incrível. de alguns projetos que eu já tenho aqui tentado com as clínicas aqui, tomara que as pessoas enxerguem, de que eles venham dar um treinamento para a gente, de que a gente consiga fazer toda essa estruturação, né, para poder atender essa cliente. As mães, você não tem noção da gratidão que elas ficam, difícil né, mesmo, de a gente trabalhar esse conceito de atender uma criança de forma especial. Né? E todos esses serviços fazem com que a gente traga, assim, uma oportunidade única, né? Porque não existe isso no Brasil. Eu não estou falando aqui para dizer, porque a Inova fez isso, aquilo. Não. A gente participou de todas as evoluções, ajudamos de uma forma ou de outra, aprendemos com os outros, mas ensinamos muito o mercado. E o mercado agora é da era do cuidado integral. Então é dessa forma que eu chamo, para o cliente. Inclusive, você vai ver daqui a um dia, você vai passar na porta e não vai estar mais em Inova Barbearia. É Inova Experience. Ela é um departamento para poder... A pessoa, quando chega aqui, como a gente tem um preço diferenciado em relação aos outros, aí o cara compara. Porque você é igual a barbearia A, B. Não, a gente não é igual. A gente é diferente. É um centro de saúde e cuidado do homem com saúde, beleza e bem-estar. E o homem está mais consciente que ele precisa disso? Porque antigamente era cortar o cabelo, ir lá, passar a máquina e tudo bem. Não, completamente. Hoje ele está completamente consciente de que o cuidado ele é algo que faz parte do dia a dia, é isso? Muito. Olha, vou te falar, só para você ter uma noção. Se eu não ligar o massageador eletrônico na hora de lavar o cabelo, de higienizar o cabelo, ele já reclama. Muitos já me pedem fazer massagem nos pés, como ali, ó, tem um massageador dos pés, da coluna. Sim. O melhor de tudo é quando a missão tá realmente compreendida que foi executada, sabe como é? Quando o cliente vem, ele liga o massageador e ele mesmo usa. Não precisa mais de oferecer. Né? Então, já sabe que já tem. Sabe. Já sabe que tem, já sabe usar. Então ele gosta, não, Júnior, vem aqui, vou dar uma relaxada, saio agora do trânsito, fiz o relaxamento, depois faz o serviço. Então o homem está completamente acostumado e cada dia com maior apetite na pergunta para poder construir. E tem uma coisa, eu acho a Inova Kids genial, porque se transforma numa experiência de pais e filhos. Sim. Né? A gente não está com tanto tempo assim, né? A gente trabalha muito, os trânsitos são cada dia mais complexos para a gente ir, para vir. Imagina você pegar um sábado de manhã, vir aqui, você trazer o seu filho, participar de um momento juntos. Não é em qualquer lugar que você pode fazer isso, não é em qualquer lugar que é seguro para isso, sim, que você tenha a atenção voltada para você e para o seu filho. Então, acaba sendo um momento de família. Sim. Isso é maravilhoso. Né? O homem já ter a consciência do autocuidado e passar isso para o seu filho. Desde pequeno, de que isso pode ser uma experiência bacana. Eu lembro-me, meu irmão gritava para cortar o cabelo, ele detestava, porque era um ambiente ruim, ele se sentia inseguro, se sentia, sabe, invadido, porque não era um ambiente acolhedor realmente. Não era algo que ele se sentia parte. Qual a noção que vocês trazem aqui da comunidade, do cliente se sentir parte de um processo, ele inserir a família, o filho, né? Imagina o tanto de trauma que isso não evita. Muito. Eu fico pensando nisso, porque realmente tem crianças que têm problemas com isso. Muitos deles, inclusive. Foi bom você lembrar disso, Érica. Eu não me atentava a isso, vou começar a usar isso no meu discurso. Mas isso é incrível. Aprendi mais uma com você. Só para você ter uma noção, Inova Kids é uma área que às vezes a gente corta fora da cadeira. Porque tem crianças que tem que estar brincando, tem criança que está se distraindo junto com o pai. Então é desconfortável colocar aí. Sim. Então a Inova Kids foi criado para isso. Não tinha um discurso tão estruturado como eu vou ter daqui para frente. Muito obrigado por me ensinar. E tá ali, ó, Inova Family, tá escrito. Inova Family, sim. Então é a coisa do conceito da comunidade, começa pela sua família. Tem vários amigos que vêm, fazem celebração da semana, enfim, de muita coisa, mas o melhor de tudo é o seguinte, olha, a gente tem a Inova Barbearia, a gente tem a Inova Mulher, que leva para as mulheres para lá, foi criado nesse conceito, e a gente tem o Centro de Terapia Inova e tem a Inova Kids para tudo isso, né? Então todo esse conceito ali tem uma sala da experiência para fazer dia do noivo. Aí todo mundo que entra pergunta assim, é dia do noivo? Não.
É dia de qualquer coisa. É Imagina o dia que só. você quiser vir pra cá relaxar. Isso. O dia que você quer ser só você e você mesmo. Sim. Aí ele vem, trabalha, coloca roupão, ele faz massoterapia, ele faz, enfim, qualquer tipo de tratamento. Além disso, você imaginar que você como empresário, como empresária, pode dar para o seu colaborador o melhor, a performance dá uma espada aí nova. E pro seu cliente, imagina, Né? um mimo Para ele maravilhoso. vir, um cara que talvez não tenha condição, né? Um colaborador que não tenha condição de ter tido uma chance de ter uma oportunidade de gastar aqui, sei lá, 5, 6, 8, 10 serviços. O cara fica apaixonado. Né? Por isso, então, você pode promover uma moeda social. Né? A nossa barbearia pode estar junto com eles, não é só pensando no lucro, pensando na moeda social. Então, são diversos eventos que você pode fazer, dar de presente para o seu pai, para sua mãe, né, para o seu irmão, enfim, tanta coisa que serve que a gente tem, né? Coisa que eu mais gosto, eu vejo as senhoras, as idosas, cuidando dos pés ali com a nossa podóloga. A Cris, né? maravilhosa. Com a Cris. Então, são coisas fantásticas que a gente estabelece nesse novo mundo, onde a gente gera emprego, gera renda, atende pessoas, cuida das pessoas que são os nossos colaboradores. E esse né? é o grande propósito atrás disso tudo, gente. Propósito. Cuidar de pessoas. É isso aí. Tanto das pessoas que trabalham aqui, quanto dos clientes que vêm aqui. E eu vou repetir mais uma vez, gente, existe cliente para todos os tipos de serviço. Tem um cliente que quer sentar, passar a máquina e ir embora. Vai ter barbearia para ele. Tá tudo certo. Júnior aqui com a Inova em Águas Claras não vai conseguir atender todo mundo. Então tá tudo bem. A gente treina todo mundo. Se né? precisa, treina todo mundo, inclusive. Você precisa entender o que o seu cliente quer. Sim. Tem cliente que quer sentar 5 minutos, passar a máquina e ir embora. Tem cliente que quer chegar, que quer desestressar, que quer tomar uma cerveja, que quer vir com um amigo, que quer vir com um filho. Entenda o seu cliente. Preste atenção em quem você atende. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção no outro. Propósito. Não só dinheiro. Propósito. E eu tenho certeza que o dinheiro vai ser consequência. Eu acho, Érica, assim, para a gente finalizar, umas coisas importantes que a gente precisa dizer aqui para você, que é da área da beleza. A mudança foi, assim, dantesca. A gente ainda só está no começo. A gente fala da profissionalização da área da beleza, tudo construído onde as escolas de sucesso, que são os grandes empresários, os médios empresários que se destacam, que destacam na questão da longevidade, destacam na questão de ensinar os seus colaboradores e ter sucesso na sua empresa. Todos esses têm uma responsabilidade muito maior. Enorme. E a Hair Brasília é a madrinha de tudo isso, onde vocês abarcaram esse projeto muito louco que a gente falou de escola de sucesso. Daí a gente montou a Liga de Barbeiros, de barbearias, de salões, de tudo de Brasília. Conversa hoje com sindicatos, montou a governança junto com o Sebrae, estabelece um movimento onde a gente criou uma lei. Eu me lembro dos dias e das noites que a gente conversava, articulava e escrevia para escrever a lei da regulamentação das profissões. Porque assim, dizer que está regulamentado no papel é fácil. Eu quero ver tirar do papel e gerar emprego e renda. Então eu sei o trabalho que você faz para gerar emprego, gerar renda, criar toda essa disrupção. Né? E aqui não é porque a gente é amigo não, porque minha voz é desassombrada, eu falo tudo o que eu penso, porque já tenho idade para isso, né? E já tenho um pouquinho de autoridade, que faz com que a gente entenda que tem um trabalho social na barbearia, a gente tem na área da beleza, eu tenho certeza que muita coisa está vindo diante de toda essa movimentação, mas acima de tudo da palavra perseverança. A gente não desistiu, a gente está junto, tentando juntar o setor para profissionalizar a área da barbearia, a área da beleza. É isso aí. Agora, para finalizar aquela chave de ouro, qual a principal dica que você dá para o profissional da beleza? Não para o gestor, para o profissional, para aquela pessoa que está assistindo a gente e fala, cara, ali pode ser que seja uma saída. O que você tem a dizer? Uma coisa bem fácil. Se você gravar, tá tudo certo. Você não vai alcançar e ter sucesso trabalhando menos e ganhando mais se você não estudar. Conhecimento tem que ser aplicado. Também ser a pessoa do conhecimento e não aplicar não adianta nada. E quando eu falo de aplicação, você está falando que você tem que aprender habilidades e competências socioemocionais. Sabe o que é? Habilidades técnicas faz você trabalhar muito. Sim. Agora, habilidades socioemocionais faz você crescer na vida. Às vezes você não entende que a pessoa que talvez não tenha a mesma técnica do melhor profissional não seja o cara que ganha dinheiro. Exatamente. E às vezes o cara que ganha muito dinheiro não tem a mesma técnica e nem o conhecimento e saiba executar com tanta precisão a questão do profissional que ganha dinheiro. Aí você não entende por que não dá certo. Porque o cara tem que ter uma mentalidade vencedora. E o caminho aqui é único. Estude, pratique, se avalie o tempo todo e saiba que você nunca pode parar de estudar porque a melhoria é contínua. É por isso que a gente fala das 8 fases
do atendimento, que o número deitado é dizer, cara, você pode dizer que você tá bom, que você sabe muito, que você ganha muito dinheiro, mas você pode ser muito melhor. Acima de tudo, cuidar de pessoas. É isso aí, gente, querido. Obrigado por me receber aqui. Obrigado. É maravilhoso. Nós vamos dar um giro na barbearia e mostrar tudo pra vocês, viu? Fiquem de olho. Até a próxima.